Então, estamos aí no segundo bloco e hoje falando sobre principalmente a ansiedade, que muitas vezes, e já sabe disso, que ansiedade é a precursora de um estado depressivo, nada bom mesmo. Estamos falando que nesses tempos, depois desses 2 anos, aumentou muito o que já era propenso, né? Havíamos falado do lado negativo, sobre as pessoas estarem tão ansiosas que até o celular virou um motivo de ansiedade, não consegue nem se almoçar direito porque tá tanta, por favor, deixa de lado um pouquinho, nada, o mundo não vai acabar enquanto você almoça, né? Não precisa engolir tudo inteiro. Mas falando sobre ansiedade, eu havia falado sobre algumas questões, né, de como você faz uma indução. Isso aqui é indução clássica. Existem induções muito mais tranquilas em que, por exemplo, você pega uma pessoa muito ansiosa, você tem que entrar no ritmo da pessoa até conseguir diminuir aquele ritmo, né? E muitas vezes existem métodos muito fáceis, e aí se fala da hipnoterapia ericksoniana, onde você vai entrar no processo mais rápido e vai ensinando a pessoa a relaxar. Muitas pessoas estão já fazendo muito exercício de meditação, o que é ótimo, né? Porque isso diminui, acalma a pessoa, deixa a pessoa muito mais tranquila. Essa semana atendi e ele se prontificou, eu disse, posso filmar? Sim, um pequeno exercício, né? Foram vários exercícios, várias técnicas que foram usadas, mas esse aqui apenas gravei para você ter uma ideia. Muito obrigado, André Schuster, aí, por ter permitido que a gente mostrasse o vídeo. Então o áudio não está muito bom porque não tenho filmadora na minha sala, usei o celular mesmo apenas para mostrar o processo, ok? Presta atenção no vídeo. Peço que você feche os olhos, respire profundamente. Peço que você conte mentalmente de 1 a 5 na inspiração e 5 a 1 na expiração. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Várias vezes. Isso, muito bem. Continua a respirar profundamente. Peço que você agora pare de contar. Apenas lembre de 5 coisas que você viu aqui nessa sala, tão rápido quanto puder. 5 coisas que você ouviu ou está ouvindo. Se não conseguir ter feito isso, apenas siga a minha voz. 5 partes do teu corpo, sensação de um dos dedos do pé, um cotovelo, tanto faz. 4 outras coisas que você viu nessa sala, detalhes. 4 outras coisas que ouviu ou está ouvindo. 4 outras partes do teu corpo. 3 outras coisas que você viu. 3 outros sons. 3 outras partes do teu corpo. 2 coisas que você viu. 2 outros sons ou barulhos. 2 outras partes do teu corpo. Uma coisa que você viu. Um outro som. Uma outra parte do teu corpo. Perceba durante o exercício, André, que
fechadas, elas mostram o movimento dos olhos. Isso é muito bom. Percebo que os músculos do teu rosto se soltaram um pouco mais, relaxaram. Isso é muito bom. Imagino que os seus dentes de baixo, a arcada dentária inferior, não encosta na de cima. Percebo que no início houve um aumento na rapidez da tua respiração. Isso é muito bom. Também percebo, imagino que houve um aumento no calor das tuas mãos, talvez dos teus pés. Isso é muito bom. Percebo que lentamente a respiração vai se acalmando. Isso é muito bom. Você pode ir mais para dentro. Toda vez, André, que eu falar, somente quando eu falar, pode relaxar agora. Somente quando eu falar. Então, você viu no vídeo aí com o André, então, né? O André só fiz um momento em que ele pudesse perceber o ambiente em que ele estava. Então, o que você faz nesse processo? Eu peço para ver 5 coisas, 5 objetos que ele viu na sala em que a gente está. Aí já passa para um segundo momento em que tu pega o canal da audição, lembra? Occipital, têmporas, audição, e depois você pede para ela perceber 5 partes do seu corpo. Então você está jogando com a circulação sanguínea, ela vai estar em todo o cérebro o tempo todo, né? Senão a gente nem estava mais aí. Mas você pode intensificar a circulação em determinados pontos, enquanto você faz isso de várias maneiras, como eu falei, do relógio, né, aqui nas têmporas, depois levo para o occipital, né? Você tem como fazer isso de várias formas. Isso é um método ericksoniano. Com isso, você pode também descrever para a pessoa, e eu fiz isso com o André, né, de dizer, olha, o que eu percebo durante o exercício, que as pálpebras dos teus olhos, mesmo fechadas, elas ficam mexendo, porque os teus olhos estão mexendo mesmo com as pálpebras fechadas. Eu percebo que você não encosta a arcada dentária inferior na superior. Automaticamente, quando a pessoa entra no processo de relaxamento, isso vai acontecer. A pessoa precisa engolir mais saliva, né? Deglutição, é isso? É a palavra. Né? A pessoa vai engolindo mais saliva. No início, a aceleração do coração e as extremidades ficam mais quentes, e à medida que o exercício vai decorrendo, a tendência é baixar a frequência da respiração, baixar a aceleração do coração, e a tendência é as extremidades ficarem mais esfriadas, né? É um processo de relaxamento. E o André ainda no final do exercício, que foi rapidinho somente para gravar, porque a terapia era outra, ele relatou, pai, eu nem tinha percebido minhas mãos, e a pessoa começa a perceber o seu corpo. E aí sim é o momento de você trabalhar o que você quer trabalhar. Então, de novo, hipnose é só um recurso. Se você pega, por exemplo, a programação neurolinguística, ela é considerada hipnose de olhos abertos. Sim, porque você pode fazer a pessoa imaginar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um determinado trauma. Na PNL, da hipnose, importante frisar isso, eu estou desinteressado na terapia. Nem é isso, nem é essa a minha função. Eu, como trainer em programação neurolinguística, eu sou um treinador de cérebros. Eu posso treinar a pessoa a ela usar o seu cérebro. Eu posso ajudar com exercícios, com recursos, para que ela perceba que ela é senhora, ela que dirige a sua vida, ela que controla as suas emoções. E emoções, ansiedade não deixa de ser uma emoção, e sempre uma lei da PNL que diz assim: corpo e mente são parte de um mesmo sistema e eles se influenciam mutuamente. Então, se eu quero ajudar uma pessoa, muitas vezes a pessoa fala ansiedade, angústia, tristeza, raiva,
Qual que é isso? Isso são conceitos. Mudar conceitos é uma coisa muito complicada, mas esses conceitos, esse pensamento, essas emoções estão ligadas com o corpo físico. Então, se eu estou muito ansioso, o normal, isso é quase praxe, nem sempre, não é regra geral absoluta, mas eu vou ter determinado aperto no peito, por exemplo. Então, é mais fácil do que eu ficar mudando pensamentos, coisas assim, eu trabalhar em cima desse sinal, desse sintoma físico. E em cima disso eu vou mudar os conceitos e vou mudar as situações. Então, sempre que uma pessoa está, por exemplo, ansiosa, ela está presa naquela situação em que ela fica ansiosa. Então, tanto faz, um telefonema pode ser algo, meu Deus, torturante para a pessoa. Enxergar determinada pessoa com quem teve um conflito pode ser torturante, desencadear todo um processo em que a pessoa fica mal, né? São várias as questões, uma questão profissional, um conflito de família, uma preocupação financeira, né? Eu penso naquilo e eu fico mal. Então a grande questão é como é que tu lida com o teu cérebro para sair do problema. Como dizia Einstein, um problema não pode ser resolvido no mesmo nível de pensamento em que ele foi criado. Eu preciso pensar em solução. Então a PNL nos ajuda muito na hipnose, nos problemas que a gente tem, quando você faz uma simples pergunta: como você quer ficar? Você tira o foco do problema para ir para a solução. Então, se eu já vivi situações vitoriosas, se eu já vivi situações em que eu estive muito bem, eu consigo transferir literalmente aquela descarga elétrica, aquela descarga de substâncias químicas através da ramificação entre os neurônios, né? E aí você consegue mudar comportamentos, mudar sintomas, mudar situações, melhorar a vida assim pra caramba. Você lembra do vídeo da Daya, né? Ela tinha um objetivo, ela não estava contente com o seu trabalho, ela queria uma outra possibilidade. Então eu brinquei lá e o cérebro vai por metáforas. Então tu cria uma metáfora, no caso dela, que ela tinha um imã que atraía um trabalho legal, aquele que ela realmente gostaria. Você simplesmente busca sair de um estado ruim e procura o estado bom. Aí você tem vários recursos, inclusive hipnose ou PNL. Eu falei antes de trauma, você tem técnicas de PNL onde você faz a pessoa imaginar um cinema. Quem já não teve um cinema, né? Então a pessoa senta na cadeira, na poltrona do cinema, ela imagina, vê a tela do grande problema que ela tem, deixa a imagem parada e você tira a pessoa daqui e dissocia ela. Quando ela consegue ver de fora, você lembra que o Udo, quando estava numa cadeira aqui, ele havia falado sobre você ver de fora a situação, porque você consegue analisar e ver que tinha todos os recursos para enfrentar aquela situação. Então, aquela situação se torna um trauma, um peso, uma síndrome de pânico que seja, porque você não tinha visto, percebido, entendido, falado consigo mesmo que você tinha os recursos para mudar aquela situação. Se eu faço uma regressão, não tem como eu voltar no tempo, não tem uma máquina do tempo. O que eu tenho são memórias. O que eu preciso fazer com o recurso da hipnose, da PNL, é alterar aquelas memórias. Você está entendendo? É bastante teórico aqui, mas por isso precisa repetição. Como dizia um provérbio em latim que eu tive que estudar 3 anos inteirinhos, né? Repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudos. Quanto mais você repete, mais você grava. Quanto mais você grava, mais você aprende. Então você pode literalmente modificar situações em que você estava parado, quase em estado catatônico, né? Como os filmes maravilhosos do Chaves, né? Que o Chaves entrava no piripaque, diziam eles, né? O estado catatônico diante de uma situação que ele tinha medo e simplesmente ele parava, né? Então você tem como interferir nisso? Treinando o seu cérebro.
Tanto faz com hipnose, com PNL, talvez outro método. Tem terapia breve em que você ensina a pessoa a mudar essas ligações entre neurônios que formam os dendritos e axônios. Aí a gente vai para uma sinapses, né? São vários nomes, várias palavras, são coisas diferentes, mas você interfere ali e você tem resultados na vida. E você consegue melhores resultados, né? Então, como diz na PNL, para que ser você mesmo se você pode ser uma pessoa melhor? Você sempre pode fazer alguma coisa. E a grande questão, por exemplo, na hipnose, PNL, ou terapia, ou psicologia, onde você for, no momento em que você decide ou você aceita pessoas que percebem que você não está legal, que às vezes te empurram para buscar ajuda, né? Nesse momento que você se movimenta em direção à ajuda, 50% do problema está resolvido. E a grande questão, se você consegue sair do estado problema para ir para o estado desejado, toda e qualquer técnica, todo e qualquer recurso, seja ele qual for, que te leve de um estado para outro estado, você está na direção então do saneamento do seu grande problema, porque a vida é fácil. Deus nos deu capacidades incríveis, o nosso cérebro só quer o nosso bem. Eu só preciso ajudar a ele se ajudar e automaticamente a minha vida se torna melhor. Muitas vezes o nosso consciente, que é o nosso grande amigo, ele quer barrar toda e qualquer busca de ajuda, ele não quer que o inconsciente seja afetado, então o consciente fica muito forte. Você tem que driblar o consciente para chegar no inconsciente, né? E aí conseguir fazer as mudanças necessárias lá dentro e que vão repercutir na vida do dia a dia. Obrigado, Adaia, obrigado, André, por ter me permitido divulgar então o exercício com vocês, para mostrar que tudo na vida tem solução. A morte não tem? Bom, podemos discutir sobre isso, porque eu creio que a vida não termina aqui. Tchau!